Qual foi o seu maior susto que você já tomou com um aeromodelo? O meu foi com um Tucano 20 cilindradas entrando num parafuso chato de dorso não intencional. Quer saber como essa história termina? Então vem comigo para mais um vídeo Histórias do Meu Hobby. Eu sou Marcelo Vieira e este é o canal Aeromodelismo é Assim. E a ideia desse quadro aqui é eu trazer experiências que eu já passei no aeromodelismo para que você não tenha o mesmo tipo de problema. Então aqui eu vou contar uma história que aconteceu ali por volta de 2016 a 2018. Eu não lembro exatamente quando foi, mas é quando eu tive o meu primeiro Tucano da DNA. Um Tucano que foi bem falado aí na época, porque eu produzi alguns vídeos sobre ele. Eu acho que esses vídeos ainda estão aqui no canal. E eu não tenho fotos do ocorrido, eu não tenho vídeos do ocorrido, porque não estava filmando o meu voo. Na época eu acho que eu nem produzia o canal ainda quando isso aconteceu. Eu comecei com o canal ali por 2017, talvez estivesse no início do canal. Mas eu vou contar em detalhes tudo o que aconteceu, tudo o que aconteceu de certo, de errado, como eu reagi e por que no fim acabou não acontecendo um acidente. E se você gosta desse tipo de história, quer ver mais histórias assim, eu recomendo você se inscrever aqui no canal, assim você vai receber todas as notificações. E além disso, queria mandar um abraço a todos os membros do canal. Todas essas pessoas aqui colaboram para que a gente produza mais e mais conteúdo. Como eles fazem isso? Clicando aqui no botãozinho de baixo, seja membro, e a partir de R$ 2,99 por mês você já se torna membro do canal e também tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp, além de várias outras vantagens. Venha para a família Aeromodelismo é Assim. Para que vocês entendam tudo o que aconteceu, eu vou começar bem do começo, tá bom? Explicando todo o contexto do que aconteceu, né? Esse foi o meu primeiro aero que foi mais caro, digamos assim. O primeiro aero que eu comprei e montei zero do início, tanto que tem vídeo eu gravando aqui nessa oficina, ainda não era essa bancada aqui que eu uso hoje, e eu coloco todas as peças novas assim da mesa, uma coisa linda, linda, linda. Até hoje só aquele avião eu montei tudo do zero. No restante sempre teve alguma coisa usada. Então veja, era o meu primeiro aero mais caro, o primeiro aero que eu também montei tudo do início, zero. Olha o peso em cima de mim. E foi bem de um tempo depois que eu voei muito avião elétrico. Eu estava sem avião a combustão, eu fiquei anos e anos e anos só com um avião elétrico e esse motor era combustão e ainda um gasolina pequeno, como eu sempre comento aqui no canal. Tudo isso combinou para que eu nunca voasse esse avião relaxado. Eu nunca curti esse avião, digamos assim, espero que vocês entendam, eu nunca aproveitei o voo do avião como eu deveria aproveitar. Eu sempre estava tenso, eu sempre estava com medo do avião, eu sempre estava com medo do motor. Era nesse contexto que eu fazia os voos. E detalhe, tá? Depois desse avião, até hoje, nenhum outro aeromodelo me colocou medo. Então, depois que eu passei por essa grande experiência com o Tucano, e não experiência do que eu vou contar hoje, sim do aeromodelo como um todo, desde montar até vender, nenhum outro aeromodelo eu fiquei mais tão tenso para voar. Depois disso veio o Extra, veio o meu segundo Tucano. Eu sempre voei esses dois muito relaxados, apesar de serem aviões, pelo menos o meu Extra, bem maior do que o meu Tucano. O primeiro fator que colaborou para o problema que eu tive era o peso de cauda. Muitos de vocês acabam não entendendo exatamente o conceito de CG. Muitas pessoas pensam que CG é um ponto no aeromodelo. Não, pessoal, isso está errado. CG é uma faixa do centro de gravidade. O CG não deve estar em algum ponto. Ele pode estar entre um ponto e outro ponto da asa. Isso faz o aeromodelo ter mais características de peso de cauda ou peso de nariz. Esse meu Tucano ele estava com bastante peso de cauda e nem por isso ele caiu. Eu vendi o meu aeromodelo sem nenhuma lenha. Então o que acontece? Com mais peso de cauda, primeiro, o avião fica mais instável nesse eixo, né? Estou usando inclusive o estiquinho da loja. Com mais peso de cauda, o aeromodelo fica mais instável no eixo do profundor. Você consegue fazer melhor a manobra que eu já vou explicar para você.
E no pouso também o aeromodelo tende a baixar mais a cauda. E se você encaixar melhor o pouso, ele fica muito mais bonito. Eu prefiro aeromodelos com um pouquinho de peso de cauda, a não ser que seja para manobra de precisão. Aí a conta já muda um pouquinho. Então eu mesmo deixei esse avião com um pouco mais de peso de cauda, ok? Esse foi um dos fatores que contribuiu para esse incidente. E qual manobra eu estava tentando fazer, né, para que isso acontecesse? O famoso Lancevac, brilhantemente executado pela Esquadrilha da Fumaça, manobra essa que voltou agora com a entrada em operação dos A-29s. Para explicar para vocês o que é um Lancevac, eu vou pedir a ajuda do Stiquinho, a miniatura do Stick no canal. Muita gente me pergunta onde encontrar uma miniatura tão graciosa como essa, né? É na loja Aeromodelismo é assim, com toda certeza. O link dela tá aqui na descrição e também aparece aqui na tela, é loja.aeromodelismoeassim.com.br. Além de miniatura de stick, você encontra todos os itens oficiais aqui do canal, como camiseta, boné, o outro modelo de camiseta que eu costumo ir mais para pista. E neste mês de novembro nós estamos com uma mega promoção, é a Black November Aeromodelismo é assim. Toda loja com 30% de desconto. Não é Black Fraud, 30% de desconto real em todos os itens da loja, exceto os nossos kits. Utilize o cupom AEA30 e garanta já o seu desconto. E a promoção será durante todo o mês de novembro ou enquanto durarem os estoques. Então vamos lá explicar para vocês o que é um Lancevac. Basicamente você vem na horizontal, puxa uma linha vertical, você vai capotar no eixo do profundor com o avião, depois você sai para baixo e retoma o voo horizontal novamente. Isso é um Lancevac. Toda manobra que depende de inércia do aeromodelo, como por exemplo parafuso chato, essas manobras dos 3D mais novo que eu realmente não vou lembrar o nome, que você gira nesse eixo, que você capota, feito um Lancevac, tudo isso parafuso de ponta de asa, que até hoje eu nunca acertei direito com o meu extra, acho que acertei uma ou duas vezes, que você faz um parafuso, né, o avião vai descendo e girando nesse sentido. Todas essas manobras de inércia dependem de você entrar na manobra certa e colocar o avião na posição correta. Então assim, já saiba disso para qualquer manobra que envolve inércia. Qual foi o meu erro? E eu não tenho problema em assumir os meus erros aqui, não tenho compromissos com ele. Depois eu acabei até aprendendo como eu vou mostrar para vocês. Eu entrei com o meu Tucano, eu já tinha feito o Lancevac um monte de vezes, isso não era uma manobra nova para mim, só que claro que eu sempre fiz bem alto, porque lembra, eu tinha muito medo do avião. Com o meu Tucano atual, eu já fiz Lancevac muito mais baixo. Eu entrei, comandei o avião, eu lembro de ver a imagem certinha. Em vez de eu sair comandando, eu deixei o aeromodelo estolar e cair. Esse foi o meu erro, né? Como você faz corretamente um Lancevac? Você capota, depois você transforma esse movimento aqui, em movimento de rolagem e você sai rolando do Lancevac antes de atingir o voo horizontal novamente. O meu erro foi, eu deixei o aeromodelo estolar capotando, então ele estava girando, ele simplesmente estolou e caiu. Quando ele estolou e caiu, ele entrou no parafuso chato de dorso, uma manobra horrível de ser vista num Tucano, porque eu não estava conseguindo comandar o avião. Porque quando essas manobras acontecem, principalmente parafuso não comandado, um parafuso não intencional, por mais que você comande o seu aeromodelo, ele não responde na hora. Então depois que eu capotei, eu fui lá, capotei, ele entrou num parafuso chato e desceu girando nessa posição aqui, no dorso. Ele deu umas 3 voltas depois que eu comandei para ele sair e voltar para o voo vertical descendente. Foram momentos de pânico ali, eu pensei realmente que eu fosse derrubar o aeromodelo e pior do que isso, gente, tava longe, hein? Tava longe. Eu falei, nossa, pior do que derrubar um aeromodelo é derrubar um aeromodelo longe, né? Eu sempre penso, se for para cair, que pelo menos caia perto da pista ali, não acertando alguém também, né? Mas logo após a pista que fica fácil de pegar.
Não, tava muito longe. Eu falei, nossa, vou ter que entrar nesse mato e não sei, vai ser difícil de encontrar isso, aquilo, tal. Eu falei, nossa, vai dar trabalho. Aí o que eu fiz? Eu dei o comando para sair de parafuso. Qual é o comando para sair de parafuso? Como ele estava de dorso, o primeiro comando seria cabrar, certo? Então, você cabra, se ele tivesse num parafuso chato normal, seria picar. Acho que vocês já entenderam o conceito, né? Então você tá aqui, eu cabrei para o avião fazer isso, dei leme contrário ao sentido de rotação. Não me perguntem como eu sabia qual era o sentido de rotação. Eu realmente não fazia ideia. Dá leme para um lado, se piorar o giro, você dá leme para o outro e vê o que acontece. Então eu dei leme no sentido contrário ao de rotação. E aí vem um ponto que o pessoal da aviação já me falou que não seria o correto, mas que pro aeromodelo resolveu. Porque eu fiz isso, ele continuou girando, aí eu apliquei toda a potência do avião, ele ainda assim deu vários giros sozinho, eu acho que ele deu 2 ou 3 giros, não me lembro ao certo, faz tempo também, era um momento muito tenso, eu não ia ficar contando... Era um momento muito tenso, eu também não ia ficar contando volta de parafuso, né? Ele deu mais umas voltas e daqui a pouco o avião fez assim, ó, tum, e desceu na vertical. Ufa, consegui salvar o meu aeromodelo. Inclusive, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Se você é da aviação real, deixa aqui escrito no comentário qual é o comando que vocês utilizam para sair de um parafuso não intencional. Aplica motor? Não aplica motor? Como faz? Me ajuda aí, vai! Depois que o aeromodelo saiu e eu consegui nivelar, você acha que eu consegui aproveitar o voo ou qualquer coisa nesse sentido? Eu fiquei muito assustado. Eu dei algumas voltas, eu lembro de dar, sei lá, meia dúzia de volta ali no circuito de voo e logo em seguida vim para pouso. Eu acho que não foi um pouso tão perfeito assim, eu realmente não lembro porque eu fiquei nervoso, né? Sabe quando dá aquele gelo no corpo assim? O importante é dar o gelo e não travar, né? Você precisa comandar porque senão a situação vai ser muito pior. Então eu fiquei muito assustado, logo em seguida eu vim para pouso, mas eu não deixei de voar. Eu lembro que naquele dia eu falei, eu preciso perder o medo desse avião. Eu fiz mais um voo e depois dessa manobra eu nunca mais fiz um Lancevac com aquele Tucano. Com o meu Tucano atual eu faço, com aquele lá, não. E aí vem a questão de lição, né? O que eu aprendi com este erro que eu cometi? Na verdade, não tem muitas lições práticas, digamos assim, porque foi puramente um erro de pilotagem. Não foi um erro de manutenção. Erro de setup? Não considero, porque eu já voava o avião há meses e não tinha tido nenhum tipo de problema. Depois, muito tempo depois, quando eu fui participar do campeonato escala com ele, eu acabei colocando o CG mais pro nariz, em vez de mexer em bateria e tal, eu coloquei um pouquinho de chumbo ali no montante. E ele ficou mais comandável no solo, era por causa disso. O CG era muito perto do trem de pouso, aí a bequilha ficava quicando, ficava uma bequilha muito boba. Coloquei ali peso de nariz, como estava muito com peso de cauda, né? Coloquei um pouquinho peso de nariz para que isso melhorasse. Mas eu continuei voando desse jeito aí praticamente até o fim de 2018, meio de 2018, que foi quando eu vendi esse aeromodelo. Então a minha lição foi mais ou menos uma lição. Eu aprendi a fazer corretamente o Lancevac. Eu sei que isso, associar uma manobra errada associado a um setup, não errado, mas digamos assim, diferente do que deveria estar do aeromodelo, pode sim ocasionar uma lenha. E eu também queria saber de você, se você já passou por algum susto desse, mas um susto que não se tornou uma lenha. Aquela atitude que o seu aeromodelo entra, que você fala, o que está acontecendo, não estou entendendo nada, mas que no fim você consegue retomar o controle e aí você pousa com aquela sensação de gelo no corpo, né? Aquela sensação de apavoro. Você passou por alguma coisa dessa? Escreva aqui embaixo no comentário porque agora eu quero saber. Porque aeromodelismo é assim.